Boa noite, famílias, boa noite! Nossa terceira live do mês de maio para nós falarmos sobre as virtudes e as crianças. Espero que vocês possam permanecer aqui comigo, você que vai ver a live depois, você que está vendo a live agora, que a live seja muito proveitosa para todos nós, que nós possamos juntos nos aprofundar ainda mais sobre as virtudes dentro dos nossos lares. Então, nós tivemos 2 lives já nesse mês de maio. Boa noite, Kênia. E a primeira live foi sobre como esse perfil começou e por que esse projeto existe. Então, se você ainda não viu a primeira live do mês de maio, a primeira e a segunda live, eu convido você a dar uma roladinha lá no feed e dar uma olhadinha nessas 2 lives. Então, a primeira foi sobre como tudo começou e a segunda foi sobre a educação na fé. Então, como que nós fazemos para educar os nossos filhos na fé? E lá eu falei sobre o tripé da educação na fé: fé, família e formação, né? Não nessa ordem que eu falei, né? Eu falei primeiro a fé, depois a formação e depois a família. E nós agora vamos aprofundar um pouco sobre as virtudes e as crianças. E depois, na semana que vem, né, que vai ser um tempinho mais curto aí, né, porque como eu tive esse contratempo durante essa semana, não consegui fazer na terça-feira, então vai ser um período mais curto. Na próxima terça, nós vamos falar sobre a catequese em casa. Eu já dei algumas dicas, né, práticas para que as famílias possam executar a catequese em casa na nossa última live, mas eu falaria um pouco mais aprofundado sobre isso. Então, eu peço para você que está aqui, primeiro eu quero agradecer a sua presença e que você continue até o final aqui comigo. Então, compartilhe essa live com mais pessoas para que nós possamos levá-la a mais famílias. E nós vamos falar sobre a importância das virtudes na vida do cristão e principalmente a importância dela na vida das nossas crianças, né? Então, eu comentei com vocês aí um pouquinho em um post sobre a importância de nós criarmos filhos virtuosos e hoje nós vamos falar um pouco mais aprofundado. Só que antes de nós começarmos, como sempre, nós vamos fazer a nossa oração consagrando esse momento e toda essa partilha que nós faremos aqui ao nosso Senhor Jesus Cristo e a Nossa Senhora. Nós estamos ainda no mês de maio, chegando no finalzinho desse mês, então nós vamos pedir a intercessão dela, né, para que ela continue conosco, continue nos conduzindo nessas meditações, nesses estudos que nós estamos fazendo, essas pequenas reflexões, né, que estão acontecendo aqui no perfil. Então nós vamos começar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Peçamos a intercessão de Nossa Senhora para que nós possamos juntos evangelizar ainda mais famílias e evangelizar principalmente os nossos filhos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Então, inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite para quem foi chegando depois. E agora nós vamos entrar no nosso tema de hoje, que é sobre as virtudes. Mas antes de nós falarmos sobre as virtudes e as crianças, nós vamos entender um pouco mais o que é uma virtude. Alguém sabe o que é uma virtude? Alguém tem ideia do que é esse conceito de virtude? Alguém arrisca a chutar aí o que seria uma virtude? Ou um exemplo de uma virtude?
Um exemplo de uma pessoa virtuosa, o que seria uma pessoa virtuosa? Boa noite para quem está chegando. Vamos compartilhando também para mais pessoas poderem entender um pouco mais sobre esse tema. Então, enquanto vocês pensam aí sobre a virtude, eu vou falando aqui, tá bom? Então, vocês já vão pensando em exemplos de pessoas virtuosas para vocês me falarem, para a gente ver se esse exemplo realmente tem uma virtude. Então, a virtude é o quê? É um hábito um hábito de fazer o bem, de fazer bem feito, né? Então, a virtude, ela é uma vontade firme de se fazer bem feito sempre. Então, é uma escolha, é algo que vem do nosso interior. Então, não é algo que acontece esporadicamente, né? A virtude, ela é um hábito. Então, quando nós falamos que nós precisamos ensinar as nossas crianças as virtudes, nós estamos falando que nós precisamos ensinar as nossas crianças a escolherem o bem, sempre optarem por fazer o bem, e que isso seja uma escolha livre, uma vontade livre e constante, né? Então, não é algo que é passageiro. Hoje eu escolhi fazer o bem e amanhã eu já não escolho mais, né? Nesse momento eu escolhi fazer o que é certo, mas daqui a 2 horas eu escolhi fazer de outra forma. É um hábito constante, é algo que não é aleatório, é um desejo e um impulso que vai acontecer de uma forma natural. Então, um excelente exemplo, né, da Pri é Maria. Nossa Senhora, ela é virtuosa. Então, ela é um grande exemplo de uma pessoa virtuosa, que tinha as virtudes, que vivia as virtudes, né? Então, a gente tem, para mim, um dos maiores exemplos é Nossa Senhora. Por quê? Porque ela, depois de Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Ela ali na hierarquia do céu, ela foi a que mais foi virtuosa, porque, além de tudo, ela é a criatura perfeita. Boa noite, Fê. Então, ela é a criatura perfeita e ela soube usar as virtudes, viver as virtudes muito bem. É o melhor exemplo, viu, Pri? Então, é isso. A virtude, ela é um hábito e uma vontade de fazer sempre aquele bem. Sempre a pessoa vai escolher fazer o que é bom, o que é reto, o que é agradável a Deus. São José também, Arila. Os dois, né? O top dos virtuosos aí, Nossa Senhora e São José. Então, a gente tem esses exemplos, né? Pra gente poder mirar o céu através deles. E quando eu estava estudando, né? Já tem um tempo, aqui no perfil tem uma série de vídeos falando sobre as pequenas virtudes, né, ou virtudes em família, onde eu falo sobre as virtudes teologais, as virtudes cardeais, as pequenas virtudes que nós podemos viver no nosso dia a dia. E desde então eu busco entender mais sobre as virtudes, e quando eu fui entendendo, eu fui vendo a riqueza que e às vezes a gente não para estudar as virtudes, não para buscar essas virtudes. E algo que me encanta muito é essa vontade, esse desejo, né? Algo que parte, é como se o coração inflamasse para que nós fizéssemos aquilo. E a gente não consegue fazer diferente daquilo, porque é uma vontade firme, né? O catecismo, ele vai falar assim, ó: ocupai-vos com tudo que é verdadeiro, nobre, justo, puro, amável. Tudo que há de louvável, honroso, virtuoso ou de qualquer modo mereça louvor. Isso é Filipenses, né? Filipenses 4:8. E ele vai falar assim, ó: a virtude é uma disposição habitual e firme para fazer o bem. Permite à pessoa não só praticar atos bons, mas dar o melhor de si. Com todas as suas forças sensíveis e espirituais, a pessoa virtuosa tende ao bem, procura-o e escolhe-o na prática. Então, o que me encanta na virtude é isso, é justamente isso. Você sabe o que é bom, você escolhe fazer o que é bom, que às vezes não é o mais fácil, o caminho mais fácil, não é mesmo? E você, com todas as suas forças sensíveis e espirituais, tende ao bem, sempre vai procurar o bem. E aí,
quando nós vamos falar, né, sobre as virtudes para as crianças, pensa só, o seu filho tendendo sempre e buscando sempre fazer o bem. Sempre fazer o que é certo, porque é algo natural, é algo da essência do coração dele, né? Então, por isso que é imprescindível que nós ensinemos os nossos filhos a guardar a pureza e a vivenciar as virtudes, porque é isso que vai fazer deles um homem e uma mulher santa, né? Homens novos. É isso que vai trazê-los para o coração de Deus. Porque se eu escolho de uma forma firme e habitual fazer o bem, eu estou escolhendo a quem? Estou escolhendo a Deus. Em todos os meus atos, eu vou me preocupar. Isso agrada a Deus? Isso está certo, né? Eu não vou agir no automático pelo mal. Eu não vou agir no automático pelo bem, simplesmente por e simples porque eu sei que é bom e eu tenho que ir nesse caminho. Não, é porque eu desejo esse caminho. Então, é algo muito, muito forte que nós precisamos colocar no coração dos nossos filhos. Porque hoje, quando nós adultos entendemos as virtudes e buscamos vivenciá-las, quão difícil não é, né? Nós temos que lutar muito com todas as nossas forças para conseguir chegar a viver a virtude. Se os nossos filhos já desde pequenos, eles já conhecerem as virtudes e buscarem essas virtudes, o que vai acontecer? Vai ser muito mais fácil para eles. Não é simplesmente mágica, como eu falei, não é automático. As virtudes, elas não são automáticas, ela é uma vontade de fazer o bem. Mas essa luta que há entre o espírito e a carne, digamos assim, vai ser menor, porque eles já sabem o caminho a seguir, né? Igual um post que eu falei recentemente sobre a catequese, né? A gente traça um caminho, traça um mapa. Então ele já vai saber o caminho muito mais fácil do que nós já velhos, com os nossos vícios, com as nossas transgressões muito maiores, né? Para chegar a vivenciar as virtudes é muito mais difícil, né? Nós temos que lutar muito, muito mais, porque nós já estamos viciados no erro, né? Então, quando a gente está viciado no erro, a gente vai no automático, vai errando. Mesmo que a gente bata a cabeça várias e várias vezes, a gente vai bater a cabeça, porque nós temos a tendência de agir no automático, né? E ir dessa forma e não pensar. E a pessoa que é virtuosa, ela raciocina, ela tem aquele desejo e ela vai com seu coração, e sua razão e a sua emoção vai escolher, vai optar e vai fazer o bem. É diferente, né? Então, por isso que nós temos que lutar para levar isso para os nossos filhos, né? Para que eles façam bem feito. Algo que eu acho muito bonito é que fala que dá o melhor de si, né? A pessoa que ela é virtuosa, ela dá o melhor de si em tudo. Então ela não faz por preguiça, né? Então ela vai fazer aquilo bem feito, vai fazer aquilo de uma forma bem lúcida e vai dar o seu melhor, vai extrair de si o seu melhor. E nós temos essa dificuldade de dar o nosso melhor. Nós queremos o tempo todo nos poupar. E a pessoa virtuosa, ela não quer se poupar. Ela quer se dar por inteiro, né? É algo muito forte, muito belo que a gente não para pensar, né? A gente quer ser santo, a gente quer encontrar a Deus, mas a gente não busca muitas vezes entender e trabalhar em nós as virtudes, né? Nós não buscamos isso. E aí o que acontece? Nós vamos o tempo todo batendo a cabeça por esse mundo afora. Então, por isso que nós temos que ter esse olhar e buscar as virtudes. Então, virtude é o quê? É fazer o bem de forma habitual e com vontade firme. Nós vamos sempre optar, sempre buscar por fazer o bem de uma forma consistente e de forma livre, né? A virtude, ela não é uma coisa obrigada, ela é algo livre. Nós escolhemos livremente fazer o que é bom, o que é reto, porque nós sabemos qual será a vitória que nós teremos lá na frente, que é a santidade. Então, é isso que nós queremos para os nossos filhos, não é verdade? Então, esse é o caminho. Então, é uma vontade habitual, que é comum, que é corriqueira, todos os dias, é um hábito consolidado que nós vamos adquirir e vamos vivenciar de forma leve, mas profunda.
E nós temos as virtudes humanas, que são as pequenas virtudes, as virtudes morais que nós temos. Então, é ser grato, é ser educado, é você vivenciar as coisas no dia a dia, a sua gentileza, ser gentil é uma virtude humana. Então, tudo isso é uma virtude. Mas, além das virtudes humanas, nós temos as virtudes cardeais e as virtudes teologais. As virtudes cardeais são aquelas que são... Vai ter um pouquinho de catequese agora, assim, mais teórica, mas depois a gente vai falar da prática, tá? É só porque a gente não pode deixar de falar dessa parte mais teórica para entender a raiz, né, da nossa fé. Senão não adianta nada, a gente vai só entender assim, eu tenho que ensinar virtude pro meu filho, mas o que é virtude? Quais são as virtudes? Eu não sei. Então, como é que eu vou ensinar algo que eu não sei? Então, nós vamos falar um pouquinho a parte mais teórica agora, para depois a gente aprofundar na parte prática, tá bom? Então, nós temos as virtudes cardeais. Essas virtudes, elas agrupam as outras. Elas são as virtudes que são o coração, né? O cardeal vem do coração, do centro, do core. Aquela que junta tudo, dá liga, né? Então, essas são as virtudes cardeais. Nós temos 4 virtudes cardeais. A prudência, a justiça, a fortaleza e a temperança. São 4. Essas 4 virtudes são as principais ali que vão... nortear as outras virtudes humanas, tá? Então, a primeira virtude é a prudência. Então, a pessoa que é prudente, o que é ser prudente? A pessoa, ela olha, observa, ela entende para depois ela agir. E ela age de uma forma não retardatária, que já passou o tempo, mas ela age no tempo certo e da forma certa. Ela não é uma pessoa nem impulsiva e nem aquela pessoa que procrastina, né? Preguiçosa, que deixa para depois. Mas ela age com prudência, ela age olhando os dois lados, ela faz a melhor escolha de forma que ela vai poupar a si e aos seus. Então, é uma virtude você saber ser prudente nas suas ações no trânsito, nas suas ações em casa com seus filhos, nas suas finanças. Tudo isso, a prudência tem que estar dentro de em todas as esferas da nossa vida social. Então, a prudência, ela vai estar ali. E ela nos leva a outras virtudes. Então, a pessoa prudente, ela consegue, por exemplo, agir com temperança. Por quê? A temperança, ela é o quê? Eu vou agir com equilíbrio diante das situações. Quando nós estamos numa situação, por exemplo, estamos numa festa. E aí a gente tem lá todo um buffet repleto de comida e bebida, mas eu sei a que ponto eu chego, que eu posso chegar, que eu não vou cometer o pecado da gula. Ou que eu não vou beber demais e vou poder causar um acidente depois. Ou ser desconfortável, desagradável para as pessoas. Tudo isso tem virtude da temperança. Boa noite, Mari. Então, a virtude da temperança, ela tá junto com a virtude da prudência, onde eu tenho lá o meu olhar atento para vivenciar aquela situação sem causar dano ou sem colocar em risco qualquer pessoa ou a santidade dessa pessoa. E aí nós vamos ter a justiça, né, que é fazer a vontade de Deus, que é buscar, né, vivenciar tudo aquilo que Deus pode nos dar e dar ao próximo, sem querer aquilo que não é meu, né? Então eu sei fazer essa diferenciação e buscar vivenciar isso dentro da minha vida, sem ter o desejo de ser maior do que alguém, passar por cima de alguém para conquistar aquilo que eu desejo. Eu sou uma pessoa justa, né? Eu sei aquilo que é devido a mim e aquilo que é devido ao meu próximo. Aquilo que Deus dará a mim e aquilo que Deus dará ao meu próximo. E sou feliz por isso, porque eu sei que tem coisas que cabem a mim e tem coisas que não cabem a mim, né? E a justiça e a fortaleza, a virtude da fortaleza, né? A fortaleza é eu não temer, é eu enfrentar os meus medos, né? Então, quando a criança ela vivencia um pai que é forte, uma mãe que é forte, que mesmo diante das tribulações, das dificuldades, ele sabe se centrar para vivenciar aquela situação, para enfrentar com coragem aquela situação,
Ela é uma criança que vai ter um olhar diferente para a vida, que não vai paralisar diante dos obstáculos, né? E nós precisamos vivenciar isso, né? Vivenciar e mostrar isso aos nossos filhos. Eu vou falar mais na frente sobre as virtudes para as crianças, mas algo que a gente tem que ter muito é ser simples o suficiente para que eles vejam o nosso testemunho e sermos humildes para que eles possam ver que nós também erramos, né? Mas que nós sabemos pedir desculpas, que nós sabemos recomeçar, né? Claro que eu não vou me mostrar aquela pessoa que não tem nenhuma fortaleza, né? Eu não, que sou eternamente fraco, porque aí eu estou mostrando uma coisa que Deus nem deseja para nós, na verdade, né? Deus deseja que nós sejamos fortes, que nós sejamos centrados, que nós consigamos vencer as situações da vida. Mas a gente ser humilde para reconhecer o nosso erro é uma virtude que nós vamos ensinar muito aos nossos filhos dessa forma. Porque eles vão aprender, olha, meu pai errou, mas ele consertou. Eu tenho que ser igual a ele, né? Principalmente os menores, que eles gostam muito, eles veem muito o nosso exemplo, né? E tem os pais como heróis, e o herói, ele não se você pegar as histórias de heróis que tem lá todo o seu enredo, você vai ter o herói que ele começa, às vezes, de uma forma muito singela, aí ele chega num pico, às vezes ele tá lá quase caindo, quase perdendo pro vilão, mas ele consegue se recuperar, né? Não tem esse clímax do filme, né? Das histórias. E aí essas situações também acontecem no dia a dia, né? Das nossas pequenas vitórias. Então isso traz um olhar pro filho. Olha, meu pai conseguiu. Parecia que ele não ia conseguir, mas ele conseguiu. A minha mãe conseguiu. Então, assim, isso tudo faz parte do ensinamento para os nossos filhos. Então, nós falamos sobre as virtudes. Para quem chegou depois, as virtudes, elas são hábitos que nós vamos consolidar e vamos vivenciar de forma firme. E ela vem de uma vontade, de um ímpeto do coração que nós vamos consolidar, e que ele é algo que a gente... Nossa, perdi a palavra. Que é uma vontade firme. Então, a gente vai pegar e vai fazer, porque é um desejo nosso. Lembrei da palavra, é um desejo. Então, é algo que a gente vai fazer por vontade própria, por livre vontade, por livre desejo. Então, não é algo que é automático simplesmente, mas é algo que eu opto por fazer e dou o melhor de mim. Então, a virtude é isso. Nós temos as virtudes humanas, que estão principalmente, o coração delas são as virtudes cardeais, que são, mais uma vez, prudência, justiça, fortaleza e temperança, que são 4. E nós vamos falar sobre as virtudes agora, deixa eu virar aqui minha folhinha, as virtudes teologais. As virtudes teologais, elas nos aproximam da Santíssima Trindade. E elas são 3. Essas virtudes, porque elas são chamadas de teologais? Porque é Deus quem nos confere. Através do batismo, nós recebemos essas 3 virtudes. Então, são elas, a fé, a esperança e a caridade. Essas 3 virtudes, né, tem até em Coríntios, né, 1 Coríntios 13, né, que fala, né, permanecem essas 3 coisas, a fé, a esperança e o amor, né, a caridade. E a maior delas é a caridade, é o amor, porque Deus é amor, né? Então, Ele quem nos confere essas 3 virtudes, e são elas que vão reger a nossa vida, a partir do momento que nós somos batizados. Então, elas são a base da nossa ação. As nossas ações precisam ter fé, as nossas ações precisam ter esperança, as nossas ações precisam ter caridade. Mas não somente pensando nessas 3 palavras, tá? Então, nós vamos pegar lá a fé. O que é a virtude da fé? Então, nós somos chamados por ela a acreditar em Deus e a crer em tudo aquilo que ensina a Jesus Cristo e a sua igreja. Então, nós cremos em tudo aquilo que Deus nos deixou através da fé católica. Então, isso é a fé. Isso é a fé, eu acreditar, eu confiar, eu me abandonar acreditando que tudo aquilo que Deus revelou e revela à Igreja Católica
através do seu Filho Jesus Cristo é verdadeiro. Então, essa é a primeira, essa é a fé, tá? E nós temos obrigação, a partir do momento que nós recebemos o batismo, de ensiná-la, de transmiti-la, de difundi-la. É isso que nós estamos fazendo aqui, né? Então, nós temos essa obrigação. Toda pessoa batizada tem a obrigação de transmitir a fé aos seus e a todos aqueles que chegarem até ela. No Catecismo Maior fala até que, por exemplo, os empregadores, eles devem ensinar os seus empregados a fé. Eles devem motivar os seus empregados à fé. Então, olha só, todo batizado ele é convidado a ser um apóstolo, um discípulo e ensinar, né? Ensinar aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo nos deixou. A segunda virtude, né, a esperança. Então, nós desejamos a salvação no céu. Nós desejamos encontrar Cristo. E aí, nós cremos na vida eterna. Nós esperamos que, aquilo que nós aprendemos através da nossa fé, que é a primeira virtude teologal, que Jesus Cristo um dia virá nos julgar e nós viveremos com Ele na eternidade, nós esperamos. É isso que nós esperamos. A esperança, essa virtude, essa segunda virtude teologal que nos é conferida no batismo, ela nos ensina isso, que nós encontraremos a Cristo e nós esperamos esse momento ansiosos para que Ele chegue, né? E nós cremos também, gente, é interessante refletir isso e eu até anotei aqui para não esquecer. Nós cremos nisso porque todo o sacrifício de Cristo ele existiu e foi válido. Por nós crermos nisso, nós esperamos a vida eterna, tá? E a última é a caridade, né? Amamos a Deus sobre todas as coisas. É isso que essa virtude vem nos dar, que é justamente o primeiro mandamento da lei de Deus, para que nós possamos amar a Deus sobre todas as coisas e o novo mandamento de Jesus Cristo, amar ao próximo como a nós mesmos, né? Para que nós possamos transmitir esse amor de Deus ao nosso próximo. Então, nós temos as virtudes cardeais, que nós falamos agora há pouco, que são 4, e nós temos mais 3, que são as virtudes teologais. Dentro dessas virtudes, das virtudes humanas, lá nas cardeais, nós temos outras pequenas virtudes, e elas vão nos dar a base, né? Na verdade, quem vai nos dar a base são as virtudes teologais, mas as outras vão nos dar o suporte para ensinar os nossos filhos todo o caminho da salvação. Tá? E aí agora nós vamos entrar na parte prática. Então, passou a catequese inicial, e agora nós vamos falar sobre as virtudes com as crianças. Até aqui, vocês têm alguma dúvida? Ou está tudo claro? Vocês conseguiram compreender? Vocês já sabiam, né? Já tivemos 2 exemplos aí de pessoas virtuosas que foram Nossa Senhora e São José. Vocês têm mais algum exemplo de pessoa virtuosa para que a gente possa conversar também sobre essa pessoa? Vocês podem ir falando aí. Hoje eu esqueci até de pegar a água para deixar aqui, para ir dando uma olhada nas cordas vocais, mas vamos prosseguir. Então, se vocês tiverem alguma coisa, alguma consideração, vocês podem ir colocando aí que eu vou respondendo também, tá bom? Então, como eu falava lá no início, né, nós precisamos ensinar as virtudes aos nossos filhos porque elas vão auxiliá-los a fazer a vontade de Deus. Quem é mãe e pai de criança maior ou quem já trabalhou com alguma criança maior, assim, por volta de maior de que 3 anos, que já tem uma certa consciência, já ouviu o ensino das 3 palavrinhas mágicas, né? Por favor, obrigado, com licença, né? Só que quando eu refletia sobre as virtudes, eu falei, gente, se nós ensinarmos aos nossos filhos as virtudes,
eles não vão precisar aprender palavrinhas mágicas, não vão precisar aprender atalhos, fórmulas secretas para serem boas crianças, bons jovens e bons adultos, bons cristãos. Quando nós ensinamos as virtudes aos nossos filhos, quando eles aprendem a escolher de forma habitual e firme aquilo que é bom, eles não precisam de atalhos para serem pessoas educadas. As próprias virtudes farão deles pessoas educadas. Então, quando nós falamos, por exemplo, no livro das Pequenas Virtudes no Lar, o padre Jorge Chevreul, ele fala da virtude da gratidão, por exemplo. Você agradecer porque alguém fez o que lhe era obrigatório. Então, eu não agradeço simplesmente porque me fez um favor que eu pedi, mas por aquilo que é corriqueiro. Então, se eu ensino para o meu filho, agradecendo a ele por ele ter feito a tarefa que ele deveria ter feito, ao meu marido por ele ter me ajudado a olhar as crianças como é uma obrigação dele, tudo isso vai ensinar a pessoa, os nossos filhos, a virtude da gratidão. Então, por que eu vou precisar ensinar uma palavra mágica, sendo que eu já ensino a ele a ser uma pessoa virtuosa que pratica a pequena virtude da gratidão? Não há necessidade. Vocês conseguem compreender isso? Então, nós, às vezes, nos perdemos das coisas que deveriam ser ensinadas para os nossos filhos, buscando outros atalhos por coisas que, se nós ensinássemos a eles a serem bons cristãos, já seria suficiente. Então, eu tenho refletido muito sobre isso há algum tempo e por isso que eu estou trazendo isso novamente aqui, porque eu já falei sobre as virtudes para a família, eu falei, não, eu vou falar sobre as virtudes para as crianças, porque é algo que fez e que faz muita diferença no meu lar. Quando eu falo aos meus filhos o porquê da obediência, a necessidade deles serem obedientes e porque é agradável a Deus e aponto ao mandamento da lei de Deus, eles compreendem muito mais do que simplesmente eu falar assim, Paulo, faz isso. E aí, por quê? Porque eu tô mandando, né? Porque tem que fazer. Não, eu explico, filho, porque a gente precisa ordenar a nossa casa para isso, para aquilo, e porque nós seguimos os mandamentos da lei de Deus. E um dos mandamentos fala honrar pai e mãe. O que é honrar pai e mãe? É ser obediente, vou destrinchando. Ele compreende e faz. Agora, se eu simplesmente chego e sou autoritária, ele não vai compreender por que ele tem que fazer aquilo. E eu posso gerar outras questões futuras para ele, de que ele vai ter que obedecer simplesmente por livre obedecer, e ele pode obedecer às pessoas que não querem o bem dele. Então, nós precisamos entender que a nossa educação precisa estar vinculada com as virtudes e a fé. Se eu não vinculo a minha forma de educar os meus filhos às virtudes e à fé, eu vou estar dando uma educação manca. Vai estar faltando alguma coisa. Nós que temos fé, precisamos entender que a nossa educação ela tem que estar atrelada à nossa fé. Senão, a gente vai estar falhando em algum ponto. E lá na frente vai ser difícil de correr atrás. Porque às vezes, enquanto a criança está menor, é mais fácil a gente controlar certas situações. Mas à medida que elas vão crescendo, elas vão ganhando o senso crítico, que se nós não tivermos embasado e dado solidez para eles daquilo que eles estão fazendo, eles lá na frente vão se perder novamente. E aí eles vão se perder de uma forma pior, porque eles vão se perder com rebeldia. Por quê? Se eles faziam simplesmente porque deveria ser feito, eles lá na frente eles vão falar, não, agora eu já tenho dado suficiente para eu falar não e não vou fazer. Então nós precisamos ter esse olhar voltado para o alto, para que a nossa educação esteja voltada para o alto. E as virtudes vêm nos ajudar a fazer isso. Porque as virtudes elas vão direcionar o desejo dos nossos filhos para que eles façam as coisas boas e agradáveis a Deus. Então, quanto mais cedo, melhor. Então,
quando a gente fala, conversa com o professor, por exemplo, de inglês, ele vai falar assim, olha, quanto antes você começar o inglês do seu filho, melhor, porque a cabeça dele, o cérebro vai funcionar de uma forma X, assim, e ele vai conseguir aprender muito mais rápido. E é verdade. E isso não só para o inglês, isso também para as virtudes, isso para a fé. Então, eu, por exemplo, eu tenho dificuldade de saber a ordem dos mandamentos. Por quê? Já me passou e eu não voltei, não revisitei, não fico memorizando, voltando lá. Agora eu estou voltando a memorizar por causa do Paulo. E como ele pega assim? Como que o Tomás pega assim? Porque é muito mais fácil para a criança aprender. Então nós vamos começar desde cedo a criar esses hábitos, a fortalecer esses hábitos para que eles possam vivê-los e trazer isso sempre no coração. Aquilo que nós aprendemos quando mais novos, nós vamos trazer sempre e vamos conseguir levar isso para a nossa vida. E aí, trazendo isso cedo, eles vão se tornar valores. E os valores, existem os valores inegociáveis. Então, quando a criança ela aprende a pequena virtude da honestidade, ela não vai mentir. E ela vai valorizar aquelas pessoas que não mentem. Por quê? Porque os meus pais me ensinaram que isso é certo e eu vivi isso e eu vi o quanto que isso é bom, né? Então, quando eu vou ensinar a virtude da honestidade, eu não posso simplesmente punir o meu filho porque ele fez algo errado. Eu tenho que valorizar primeiro a virtude dele de ter sido honesto de me falar que ele fez algo errado. Então, falar assim, meu filho, muito obrigado por você ter falado o que você fez. Agora vamos consertar. Vamos consertar ao invés de punir simplesmente. Vamos ter uma correção? Vamos ter uma correção. Vamos conversar, vamos resolver, vamos falar por que não pode e vamos corrigir. Então, olha o que eu estou ensinando para o meu filho. A honestidade é a humildade. A honestidade de sempre falar aquilo que eu fiz, mesmo que eu seja que esteja errado, e a humildade de corrigir o meu erro. Quantos adultos, quantos de nós têm dificuldade de assumir os seus erros e as suas falhas e voltar lá e corrigir os seus erros e as suas falhas? Então, nós precisamos ensinar os nossos filhos desde sempre a fazer isso. Para que quando eles chegarem lá, mais velhos, eles já vão saber lidar com essas situações no trabalho, no relacionamento, né, seja de amizade, seja na escola, qualquer lugar na faculdade, eles vão saber ser honestos e vão saber ser humildes. Camila, mas o mundo tá tão difícil, as pessoas não são assim, mas os nossos filhos serão. Nós não podemos pautar a vivência das virtudes e a santificação dos nossos filhos no que o mundo vive, porque senão realmente nós não vamos fazer nada disso. Nós vamos deixar a vida levar, a vida acontecer e eles vão ser criados por esse mundo maluco e eles vão perder o que eles têm de mais precioso, que é justamente a santidade, a sua pureza, né? Que é o que leva para o céu. Então, nós precisamos sempre buscar isso, buscar ir ao encontro de levar os nossos filhos a vivenciar as virtudes dentro de casa. Hoje eu tô bem alérgica, gente, eu tô até fanha já. E aí, entra nisso, né? Os santos, eles eram virtuosos, consistentes e firmes. Então, os santos, nós vamos pegar aí o exemplo de São José, por exemplo. Ele era um homem virtuoso e ele era consistente, ele sempre fazia aquele mesmo caminho de santidade dele e ele era firme. Então, esse é o caminho que nós temos que ensinar para os nossos filhos. Serem virtuosos, serem constantes nas virtudes e serem firmes em viver o propósito de Deus na vida deles. É algo que nós temos dificuldade, mas que nós vamos ensinar aos nossos filhos para que eles sejam melhores do que nós, né? Nesse aspecto e em todos os outros. E aí, como que nós vamos fazer isso, Camila? Alguém tem ideia de como que a gente vive e traz as virtudes para os nossos filhos dentro de casa?
Alguém se arrisca? Vocês estão muito calados hoje. Vocês não estão conversando comigo nos comentários. Então, eu já falei de um exemplo, né? O exemplo, por exemplo, da pequena virtude da gratidão. Eu vou agradecer ao meu filho. Pelo meu exemplo de ser grato, ele vai ser grato também. Pelo meu exemplo de humildade, ele vai vivenciar a humildade também. Mas nós somos falhos, nós não somos bons exemplos, 100%. Né? Nós temos as nossas limitações e eu falo por mim que são muitas limitações, muitas. E por isso eu busco auxílio. Então eu vou falar exemplos de santos, vou pegar literatura, eu vou pegar, principalmente, gente, eu gosto muito de trazer exemplos de santos que eram crianças, que eram jovens, que eram adolescentes. Por quê? Quando nós pegamos lá um Padre Pio, que já tem sua barba branca, né? Gera identidade? Gera. Não vou dizer que não, porque o Tomás mesmo gosta de Padre Pio. Mas, quando eu vou falar de santidade e mostro os santos que foram santos criança, fica muito mais visível para eles que é possível para eles também, né? Aqui em casa tem 2 amigos que deram um modelo pra gente de colocar, né, as imagens dos santos pela casa. E a gente colocou no quarto dos meninos. Quando eu falei pro Paulo, né, Paulo, eles eram crianças como você. Que fez até assim, tipo, olha, é possível, né? É possível ser santo criança? Nossa, né? Na cabecinha dele, a expressão dele me mostrou isso, né? Que ele ficou espantado porque uma criança era santa. Então, assim, quando nós trazemos isso para eles, quando eles entendem que a santidade também é para eles, é diferente. E aí nós vamos ter várias literaturas, né? A gente tem, quando eu fiz a chamadinha da live, eu mostrei esse livro aqui, ó, o livro das virtudes para as crianças. Peraí, que saiu do foco. Aqui. Eu gosto muito desse livro, ele tem as historinhas e as histórias tem algumas maiorzinhas, tem umas menores. Esse livro, até pouco tempo atrás, a gente só achava em sebos, a gente não achava ele assim, mas eles fizeram uma reimpressão, né? Lançaram ele numa nova versão. E aí ele tem, ó, as historinhas, é bem voltado para as crianças. Tem 2 outros que eu não tenho, mas que estão na minha listinha aqui, que é o livro dos heróis para as crianças e da fé para as crianças, desse mesmo autor, que é excelente, assim, muito bom. Então, o Paulo, eu já li esse aqui com o Paulo. E esse daqui é do Tomás, o meu primeiro livro dos santos. A gente comprou esse daqui, foi pela Amazon, se eu não me engano. E nele a gente tem muitas histórias, são poemas, aqui ó, são poemas sobre a Virgem Maria, menorzinhos. Então, para os pequenininhos, eles conseguem concentrar bem, eles gostam bastante. A biografia dos santos, né, é excelente para isso, para auxiliar as famílias, né, nessa compreensão das virtudes. Então, como que você vai fazer? Você vai ler e vai pegar ali da história desse santo qual que era a virtude. O santo era muito corajoso, ele era prudente, ele era justo. Então, nós vamos pegar essas virtudes e trabalhar em cima delas, para os nossos filhos poderem vivenciar as virtudes em cima dessas virtudes dos santos. Tem as fábulas também, que aí esse daqui a gente comprou não tem muito tempo. São os fabulosos livros coloridos. Aí tem o amarelo, o azul, o verde e o vermelho. E aí esse aqui a gente comprou, acho que foi do Instituto São Vitor Hugo, se eu não me engano. Mas tem ele em vários locais, são excelentes. E tudo isso são formas de nós levarmos para os nossos filhos a moral, né? Então nós vamos pegar lá o bem e o mal, sempre vai ter esse contraponto de um lado, né, do bem e do mal. Isso vai criando no imaginário deles, vai alimentando para que eles possam vivenciar ainda mais as virtudes.
a Vivian falando, né? Que sempre fala com as filhas. Isso mesmo, a gente tem que o tempo todo, gente, falar sobre isso. Por quê? Como eu comentei no post que eu convidei para a live de hoje, né? A gente sempre vai ter esses contrapontos, né? De lutas entre homens e mulheres. E isso não deve existir na nossa vida, né? Nós estamos falando de duas criaturas feitas por Deus de forma pura e que deveriam buscar as virtudes para que pudessem, né, manter suas virtudes para que pudessem viver em harmonia. E quando nós ensinamos as virtudes para os nossos filhos, se nós ensinarmos os nossos meninos a serem virtuosos, eles vão ser virtuosos com qualquer pessoa. Então, se nós educarmos a base dos nossos filhos, ensinando para eles os valores, ensinando a como se portar, nós não vamos ter diversas situações que acontecem na nossa sociedade hoje. As nossas filhas, se nós educarmos as nossas filhas para que elas sejam virtuosas, para que elas tenham esse olhar, essa feminilidade, elas não vão ser presa fácil para esse mundo e elas não vão cair nas transgressões que acontecem. Então, nós precisamos ensinar as virtudes dos nossos filhos para que eles possam imergir nessa verdade, né? E ter esses valores bem arraigados dentro do coração. Se nós deixarmos livres para que eles possam escolher esses caminhos, tantos caminhos tortuosos que existem, eles vão sofrer ainda mais. E nós queremos que eles, né, busquem se assemelhar cada vez mais a Deus. Não serem Deus, mas serem o mais próximo possível de Deus para que eles possam alcançar um dia a eternidade. É essa a nossa luta. Por tudo aquilo que a gente passar aqui, todas as batalhas, todas as guerras que nós travarmos aqui serão pela santificação da alma dos nossos filhos. E quando nós conseguimos, se Deus nos permitir, alcançar essa graça para que eles possam vivenciar a fé de forma profunda, isso será a maior vitória que nós teremos. Qualquer sacrifício aqui será mínimo diante disso. Então nós precisamos ter esse olhar. Então educar os nossos filhos, buscando dar o exemplo, sermos humildes, ensinar a eles o caminho certo, ensinar a eles a cada virtude, como vivenciar as virtudes no dia a dia, a gente vai ter muito mais facilidade de conduzir eles nessa vida. Uma coisa que eu falo muito, né? Antigamente, se você pegar, por exemplo, os ônibus hoje, você tem lá na frente os lugares reservados para os idosos. E mesmo assim, se um idoso ou uma gestante ou uma pessoa com alguma deficiência entra no ônibus e o ônibus está lotado e tem alguém que não tem direito a sentar naquele lugar, porque agora é direito ou não de sentar naquele lugar, costuma a pessoa fingir que está dormindo para que ela não levante para que a pessoa que deveria sentar ali está. Mas antigamente não existia lei para isso. Todas as pessoas, os mais novos, levantavam para os mais velhos sentarem. Os homens se levantavam para as gestantes sentarem. Não era algo que era obrigatório, que eu tinha 5 cadeiras, 6 cadeiras reservadas para a pessoa sentar. Para uma pessoa que, em uma situação específica, revezar o sentar naquele lugar. Mas olha como que os valores foram tão deturpados, tão retirados, e a gente tem uma falta de educação tremenda, uma falta de caridade tremenda, que precisa ter uma lei para dizer que eu tenho que levantar para um idoso sentar. Porque a educação não está suficientemente boa para eu ter a consciência que eu posso ficar em pé para aquele idoso que não tem tanto equilíbrio, que pode cair em uma curva, possa se sentar. Então, nós chegamos num ponto que a nossa falta de virtude é tão grande que nós somos capazes de fingir que estamos dormindo para que a gente não se levante para uma pessoa que precisa mais estar sentado do que eu se sentar. Então, assim, é algo que nós temos que lutar para que os nossos filhos tenham essa consciência de que
Chegou alguém mais idoso que tem mais dificuldade, eu vou levantar e vou ceder no meu lugar. Ah, chegou uma gestante, eu vou me levantar e vou ceder em algum lugar. Então, e que eu também não pegue, né? Se eu estou gestante, mas eu posso ficar em pé, que tenha outra pessoa que precisa, então eu vou deixar essa pessoa sentar, porque a minha consciência, ela vai falar. E nós perdemos isso, né? Os nossos filhos não podem perder isso. Então, é isso que eu queria dizer pra gente hoje refletir, né? Da importância das virtudes na educação dos nossos filhos. Eu queria saber se vocês têm alguma pergunta e vou deixar também uma caixinha de perguntas nos stories para vocês poderem mandar, para a gente poder aprofundar um pouco mais sobre esse tema. Eu quis trazer ele, quis não deixar de trazer elas essa semana para que a gente pudesse aprofundar um pouco mais. Queria trazer ele um pouco mais completo, mas eu não consegui e hoje eu passei mal. Hoje foi um dia bem puxado, mas graças a Deus a live eu consegui fazer a live. E além da live, tem uma série de estudos que chama Virtudes em Família, ela tá toda aqui no Instagram e também tem ela no canal do YouTube. Então, se você quiser aprofundar mais sobre as virtudes, para você poder vivenciar elas de uma forma diferente na sua casa, essa série vai te ajudar muito, porque eu vou falando sobre as virtudes cardeais, teologais, e falo sobre cada uma das pequenas virtudes do lar, que tem no livro do Padre Jorge Chevreul. E ele é excelente, gente. Assim, para as famílias, eu falo que toda família, antes de virar família, deveria ler esse livro, porque ele fala de coisas, assim, a virtude da economia, que é você cuidar daquilo que você tem, você lavar bem, você cuidar, passar bem, você fazer as coisas todas, né? Zelar por aquilo que você tem é uma economia e é uma virtude. A virtude de você fazer bem e bem feito, que é a diligência, né? Eu fazer o que eu preciso fazer e fazer bem feito. Então, tem várias coisas, assim, que são excelentes, são muito boas e muito profundas, então eu aconselho vocês a verem, tá bom? Tudo bem, Soninha? A live vai ficar salva, tá? Vou deixar ela salva aqui. Vocês não deixem de ver, ouvir e buscar. Esse livro que eu tô falando tem uma série de vídeos que eu fiz aqui no canal é ótimo, aqui no Instagram e lá no canal do YouTube, e que fala sobre as pequenas virtudes no lar. Então a série chama Virtudes em Família, e aí eu vou falando sobre cada uma das virtudes. São vídeos pequenininhos, assim, de no máximo acho que 15 minutos, se eu não me engano, e que fala sobre tudo isso. Foram os primeiros vídeos aqui, então assim, agora estão bem melhores os vídeos, mas eu comecei do jeito que deu, foi com a cara e com a coragem, mas o conteúdo tá excelente, então relevem aí às vezes o vídeo, o áudio que tá mais ou menos, mas tá bom para quem quer começar a estudar sobre as virtudes e principalmente as virtudes no lar. Então, o livro foi baseado, né, no livro do Padre Jorge Chevreul, que é As Pequenas Virtudes no Lar, e lá chama Virtudes em Família, tá? Eu vou deixar nos stories a caixinha para vocês mandarem as perguntas. Vou deixar o link dessa live e também vou deixar o primeiro vídeo da série Virtudes em Família lá para vocês verem o primeiro e depois irem seguindo os demais, tá bom? Então, fiquem com Deus, que Deus nos abençoe, que nós consigamos ensinar os nossos filhos nas virtudes, que eles sejam homens e mulheres virtuosos, que busquem o céu com vontade de forma habitual, né? Assim como as virtudes, tá bom? Então, que Deus nos abençoe, que Ele nos ilumine nesse finzinho da semana e até semana que vem. Se tudo der certo, na terça-feira estarei aqui com a última live da série de lives do mês de maio e nós vamos falar sobre a catequese em casa, tá bom? Eu espero vocês. Já mandem também as perguntas sobre esse tema que vocês querem que eu não deixe de fora, tá bom? E estaremos juntos.
Nós vos damos graças, Senhor, por todos os vossos benefícios. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Entregamos essa live na mão da Santíssima Trindade, que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus, uma boa noite, um beijo, até mais, famílias.